Bom dia, turma. Tudo bem, galerinha? Como vai vocês? Pessoal, hoje vou estar fazendo essas aulas gravadas, né? Até para estar enviando para vocês no período da tarde, quando voltar aí meu sinal, minha internet, né? Hoje está oscilando muito, não consegui dar aula, né? Então, eu acho que se a gente tentasse aí, toda hora ia travar. Então eu avisei aí no grupo e na coordenação também que eu ia gravar a aula e mandar para vocês aí agora quando voltar a internet, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a unidade 2, né, na nossa apostila, que fala sobre biologia molecular e biotecnologia. Que é isso, pessoal? É mais um assunto aí muito interessante aí da biologia. Vocês viram aí que a gente começou a unidade um, né? Falando sobre o que? Genética, né? Então é algo novo assim, é um estudo novo para mim. E como falei para vocês, é uma área de biologia, né? Eu sou da área de química, é um assunto novo, mas que assim como eu estou estudando como vocês, a gente vai ficando encantado aí como que é a nosso corpo, né? Cada vez mais a gente fala, o nosso corpo é uma máquina perfeita e ela funciona de uma forma toda cronometrada, né? Uma forma perfeita que cada órgão faz um papel e ali tem proteínas, lipídios, carboidratos, tudo que a gente alimenta, o corpo vê o que que é bom, o que que é ruim, né? E é através da genética que a gente viu, né, pessoal? Nosso material genético que vem dos nossos pais, que está dentro de uma célula, do núcleo de uma célula, onde a gente tem o DNA e os genes. Dentro dessa núcleo dessa célula tem o genoma, né? Como a gente viu. Lá ficam os cromossomos. Então, quando a gente fala gene, DNA e cromossomo, né? É esse material genético que é passado de pais para filho, de gerações. Isso é passado, pessoal, em toda a biodiversidade existente no planeta. Todas as espécies, né? Então, eu tenho espécies mamíferos, peixes, anfíbios, né? Então, espécies marinhas, espécies de mamíferos, herbívoros. Então, todos eles, pessoal, têm esse gene. E, inclusive, os micro-organismos, né? Porque nos micro-organismos, né? Que são? Organismos micro que a gente não consegue enxergar o olho nu, que eles também têm esse gene, têm esse material genético. Então, nessa parte aqui da biotecnologia, turma, que fala sobre tecnologia dos seres vivos, né? Porque a biologia estuda o quê? Estudo da vida. Biotecnologia, eu estudo a tecnologia que é usada nos seres vivos. Hoje em dia, pessoal, pelo avanço da tecnologia, e se a gente puxar um pouquinho lá atrás, quando a gente estava tendo aula presencial, a gente estava falando sobre astronomia e os avanços tecnológicos, né? Astronômicos. Como que os cientistas sabem hoje a posição dos planetas, do Sol, como se tem algum asteroide que está passando perto da Terra, né? Então, tudo aquilo devido a avanços tecnológicos. Na biologia, na química, nas ciências, também teve esses avanços. Então a gente pode ver que a tecnologia dos seres vivos. Então hoje, turma, os cientistas eles conseguem modificar geneticamente os organismos. Ou seja, eu vou pegar aquele material genético e vou colocar no outro organismo. Então eu vou tirar de um organismo A o DNA, né, o material genético, e colocar no outro organismo. Para quê? Pode ser para melhorar, pode ser através para medicina, se tiver uma doença. Vou dar exemplo para vocês. Pode ser numa planta, modificar geneticamente uma planta, um rato, né, um animal que eles fazem bastante experimentos. Então, tudo isso a gente consegue trocar geneticamente. Isso inclui micro-organismos também, através do micro-organismo. Então, por exemplo, daqui a um tempo, pessoal, quem sofre de insulina, quem sofre de diabetes, diabetes 1. Então, o que é diabetes? É uma doença, pessoal, causada pela falta da insulina no corpo.
Essa insulina é produzida pelo órgão pâncreas. Ele produz essa insulina. Então, tudo que você ingere que tem açúcar, essa insulina é gerada pelo fígado e ela quebra essas moléculas de açúcares, pessoal. Por quê? Para pegar o que é aproveitado para o corpo e o que é excesso, ela para descartar. Então, às vezes as pessoas que têm diabetes, o pâncreas não produz mais a insulina. Então, veja bem, se eu consigo modificar geneticamente, pessoal, futuramente eu posso pegar uma bactéria e inserir nessa bactéria aí a insulina. Posso inserir na insulina e posso pegar essa bactéria, desenvolver ela e inserir na pessoa através de injeção, através de cápsula que ela vai tomar no dia a dia ali. E essa bactéria que vai ficar dentro do nosso corpo, ela vai produzir a insulina que o pâncreas não produz mais. Se ela vai produzir insulina no nosso corpo, essa insulina vai conseguir fazer o quê? Quebrar as moléculas aí de açúcar que a gente consome no dia a dia, seja através de alimentos, seja através de líquidos. Então, veja bem, pessoal, na modificação que eu fiz numa bactéria, eu inseri ela no corpo humano, né? A gente trabalha isso na medicina, que é uma área da saúde, e consegue fazer esse procedimento. Então, assim, é interessantíssimo isso. Outro ponto também que é bem interessante, turma, o vírus, pessoal. O que é o vírus? O vírus, ele é o nome grego do latim do vírus, ele significa tóxico, né? Alguma coisa tóxica. Ele é um micro-organismo que ele tem o quê? Ácidos, né? Ele tem um núcleo e tem proteína. E aí, pessoal, o vírus, ele não tem um metabolismo próprio, ele não tem um funcionamento, ele entra no corpo da gente igual um pirata. E a partir do momento que ele encontra uma célula viva, né? Uma célula viva que tem um receptor que pode absorver ele, eu vou explicar isso aí, como funciona do Covid, ele consegue o quê? Pegar essa célula como pirata e a partir que ele domina essa célula, pessoal, como piratas, ele domina aquele ambiente, ele consegue fazer a célula do nosso próprio corpo trabalhar para ele. Porque ele tem o quê? Ele tem núcleo, ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? RNA e DNA. E aí ele tem proteínas. Então ele consegue invadir uma célula nossa, que é a hospedeira, e daí ele fazer essa célula nossa trabalhar para ele. Se essa célula viva, quando recebe ele começa a ter um metabolismo. E daqui a pouco, como ele tem DNA, ele começa a proliferar, ou seja, formar novos vírus dentro do nosso corpo. Então, nossa própria célula fabrica novos vírus do corpo desse vírus que a gente infectou. Uma coisa que eu queria contar para vocês sobre o Covid, né? Como que o vírus do Covid faz no nosso corpo? A mesma coisa que eu falei, como ele tem material genético também e proteína, então ele é um micro-organismo que tem a forma de espinha, né? Ou daquela coroinha, que chama spike. Ele é absorvido pelo nosso corpo por um ácido que chama ciálico. Esse ácido fica no nosso epitélio respiratório, né? Não a parte onde que tem o começo da nossa respiração. E a partir daí, pessoal, esse ácido recebe ele e aí ele chega numa membrana, uma célula viva, numa membrana plasmática. Essa célula viva recebe ele, faz interações químicas também. E esse vírus tem uma dupla camada de lipídios, de gordura. Isso aí, os açúcares dessa membrana, dessa célula, absorvem isso. O vírus fica hospedeiro na célula viva e a partir do momento que ele domina o pedaço nessa célula, essa célula nossa começa a formar novos vírus de Covid-19. E esses novos vírus de Covid-19, que em 24 horas ele forma centenas de vírus, começa a parasitar outras células, pessoal. Ou seja, ele vai parasitar outra célula viva e essa célula viva vai produzir mais vírus. E todos os vírus vão procurar fazer isso. Então, imagine
a população de vírus que a gente tem num curto período de tempo, que é o período de incubação aí do Covid, que a gente está ouvindo falar, né? 3 dias que a gente sentia alguma coisa, depois 8, depois 14. Então ali ele começa a dominar ali a área, né? Então se a gente tiver uma imunidade boa, não tiver uma boa alimentação, né? Ser uma pessoa saudável, as nossas defesas vão perdendo aí as nossas células de defesa para o tanto de vírus que vai tendo no nosso corpo. Teve uma notícia, pessoal, eu estava lendo, estava vendo aqui na internet, né? Teve uma notícia assim sobre um paciente com câncer, possivelmente. Câncer é uma doença aí que não tem cura ainda, né? Assim, tem muitas pessoas que descobrem no começo, faz tratamento, aí já consegue curar. Mas teve um estudo que um paciente que ele tinha um problema de câncer, né? Já estava numa fase bem ruim. E aí ele não tinha receptores mais das células de defesa para combater esse câncer. O que foi feito? Foi tirado linfócitos do paciente. Nesses linfócitos foi colocado vírus, né? Vírus, que ele fez esse papel aqui com receptores para essa doença do câncer. Então imagine, a gente tirou linfócitos do nosso corpo, colocou um vírus lá com receptores para ele mesmo. E aí colocou de novo no paciente. E esse paciente, pessoal, quando colocou esse vírus, essa célula, nele, esses vírus tinham receptores somente para atacar eles mesmos. Então, tipo, o feitiço, a dose foi contra o feiticeiro. E aí, pessoal, ele começou a combater aí o câncer dentro. Então, em poucos meses, esse tumor que tinha maligno, né, no paciente, ele foi diminuindo, porque o vírus estava destruindo ele mesmo. E conseguiu aí um estudo que ele conseguiu ser curado, né? Aí depois de vários anos nós fazendo os exames para ver se ele realmente está sem algum tumor, alguma coisa do tipo de câncer no corpo. Então isso aí, pessoal, tudo é a biotecnologia, a tecnologia dos seres vivos. Então os cientistas conseguem modificar geneticamente nos humanos, nas folhas, nas plantas, nas espécies, trocar, né? Tem uma manipulação. Quando a gente está manipulando ali os genes, né? Recombinando, eu tiro um gene aqui ruim, coloco um bom, um de outra característica. Um exemplo, pessoal. Se a gente tiver outro exemplo, se a gente tiver uma planta aí que agora na seca, se ela ficar um mês e meio, ela vai murchar. Ok. Ela dá muitos frutos, mas agora sem água, na seca, né, ela vai murchar. Eu posso modificar geneticamente essa planta. Pegar um gene de uma planta mais resistente e incorporar nela. Então, mesmo na seca, ela vai conseguir resistir por mais tempo. Então, essa planta que foi manipulada, que foi recombinado o gene, o DNA dela, a gente chama de transgênicos, né? Hoje a gente vê transgênicos muito aí, principalmente nas plantas, né? Esse material é transgênico, esse animal é transgênico, essa planta. Então, cientistas estão fazendo muitos estudos e testes para o quê? Para melhorar aí ou eliminar uma doença, né? Produção produtiva. Então a gente vai ver que vários campos aí que a biotecnologia, que é fantástica, ela atinge. Então, pessoal, a gente tem recombinação e manipulação, e a gente vai ter um DNA recombinante, onde um organismo pega um DNA de um organismo A e coloca no organismo B, visando uma melhoria aí, seja na saúde, agricultura. Então a gente pega um fragmento de DNA e faz essa recombinação, né? Fala DNA recombinante. Pega de um gene de uma planta lá e coloca em outra, e ela se torna transgênica. Beleza? Aqui pessoal, algumas curiosidades, né? Por exemplo, o clone, né? Clone de uma pessoa, né? Você pega o gene de uma pessoa, um DNA, e coloca ali como foi a ovelha Dolly lá em 1995, 96. Vocês já ouviram falar. Foi o primeiro animal clonado, né? Então nasceu uma réplica dela. Então isso aqui é muito contestado. Teve aquela novela na Globo, o Clone, né?
como que é, assim, às vezes isso torna uma discussão muito grande entre biotecnologia e religião, né? Vai clonar a pessoa. Então ela não vai nascer de um processo sexuado como a gente viu, dos gametas, né? Do espermatozoide, do, do óvulo que vai gerar o indivíduo. Então ele é manipulado geneticamente. O gene de uma pessoa é colocado, o outro e nasce uma igualzinho, igual, com todas as suas os fenótipos que a gente viu, né? Fenótipos e genótipos, né? Os fenótipos, mesmas características. Então você tem um clone ali, uma pessoa igual a você. É muito discutido isso aí, muito discutido até hoje, essa questão do clone. Células tronco, pessoal. Então a gente tem embrionárias e adultas. Eu tenho células adultas, tronco, mas que os cientistas conseguem mais manipular são as embrionárias. Usado tem a pluripotentes e multipotentes, usado muito para doenças, por exemplo, a pessoa sofre uma lesão aí e fica paraplégica, né? Então essas células troncos são manipuladas para quê? Para inserir na pessoa para ver se a, a parte aqui da cervical, né, onde fica o líquido ali que lubrifica a nossa coluna inteira, né? Ela volta ao normal. Então tem muitos estudos, principalmente para a saúde, para essas pessoas que sofreram alguma consequência, algum tombo aí, quebrou alguma coisa, ficaram sem movimentos, né? Então o estudo está bem avançado nessa área. E algumas aplicações também, turma, da biotecnologia. A gente tem para a agricultura, como falei para vocês, os transgênicos, né? Plantas, a gente tem plantas, grãos, né? Faz uns transgênicos, ele modifica, insere o gene de um tipo de planta lá que suporta muita temperatura, insere em outro e começa a plantar para nascer só desse tipo, né? Mais rápido, né? Nascer mais forte, o fruto, enfim. A gente ouve muito falar isso, né? Saúde, principalmente, pessoal, cura de doenças aí antes, uns anos atrás, 70, 60, a gente falava que tinha doenças incuráveis. Hoje, assim, não tem a cura perfeita, mas, assim, se descoberta em tempo, em tempo inicial, consegue-se ter uma curar, né, prevenir, através desse estudo, né. Ambiental, né, pessoal? Ambiental também, a gente consegue aí, principalmente na nossa biodiversidade que está sendo tão devastada ao longo dos anos, né? As espécies estão sendo extintas, os ecossistemas estão sendo consumidos, né, pessoal? Eu falo ecossistema cerrado, floresta amazônica, Pantanal, Antártica, né? Então o homem está fazendo muitas ações que estão prejudicando. Então, geneticamente também a gente pode se trabalhar nisso aí na biologia, modificação, né, de genes ali para plantas criar mais rápido, erosões, enfim. E também na pecuária, né, pessoal? Na pecuária também é usado isso aí porque é um laboratório dos animais ali, né? Todos os tipos de animais, gado, em equinos, né, suínos, eles fazem esse trabalho, aves, esse trabalho de geneticamente, né, até para produção, né, aumentar a produção e atender a demanda que a gente tem. Então, pessoal, esse aí foi o primeiro vídeo, né, o vídeo de hoje que eu mandei para vocês, que a gente ia passar, para dar uma introdução na biotecnologia, né, que é uma coisa fantástica, onde a gente trabalhou a genética e sabe que ela está sendo manipulada. Sempre sendo manipulada, pessoal, em razão de um objetivo comum, de um objetivo bom, né? Para a gente melhorar alguma coisa aí que favoreça uma pessoa com uma doença grave, uma planta, né, na produção, pecuária, na saúde, né? Então, assim, isso tudo é feito pela genética. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre como que é replicado isso, né? Como que o DNA é replicado aí. A gente sabe que é um material genético, mas qual que são as bases nitrogenadas que ele tem. DNA, RNA, a replicação desses dois ácidos desoxirribonucleicos, que é presente em todas as espécies. Como a gente viu aí,
até nos vírus e bactérias, enfim, fungos, os micro-organismos. Ok, turma? Eu vou mandar o vídeo assim que a gente conseguir um sinal aqui. Acho que agora, depois do almoço, vai normalizar, porque eu já fiz contato aí com o pessoal, então acho que aí eu já mando para vocês. Ok? Um abraço aí, qualquer dúvida, pode me chamar no grupo aí do WhatsApp ou mandar uma mensagem. Tá bom? Tchau, tchau.